Eu sou a Kitty Santos, sou atualmente professora de música na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e tenho uma relação com a música já bastante antiga. Começou no colégio, quando eu era aluna. Desde a quinta série eu tive aula de música com uma professora, várias professoras que eu me lembro assim, as duas eram Denises, eu me lembro disso. E fui até a oitava série com a aula de música, fazia flauta doce. E aí depois eu saí do ensino médio, do ensino fundamental, fui para o ensino médio e entrei no coral da URGS, entrei numa orquestra infanto-juvenil de flautas lá do IA. E ali eu comecei a me relacionar diretamente com a música e não parei mais, porque eu fui completamente absorvida pelo canto coral, pela música polifônica e fui indo por esse lugar, quer dizer, achei meu nicho, assim, né? Digo, vou ser musicista. Então, inicialmente, a minha ideia era ser musicista. E com canto, me identifiquei com a flauta doce, depois eu fui para a flauta transversa, depois eu tive um grupo de música instrumental que eram alunos do IA, a Simone Haslan, o Marcelo Delacroix, o Geraldo Fischer, Jorge Mati, Giovanni Berti, eram os meus parceiros de banda, que durou 10 anos a banda Quebra-Cabeça. E eu, concomitantemente a isso, dava as minhas aulas, comecei a trabalhar como professora no ensino fundamental, depois eu fui para o ensino médio. E por um tempo eu saí do cenário assim, mais de performance e fui focando no estudo como professora de música. Fiz o meu mestrado na URGS, o meu doutorado no pós-graduação em música da universidade, né, do IA. E ali eu comecei, sempre tive a ideia de que eu poderia fazer uma coisa conjugada, ou seja, a minha parte artística, a minha vontade, meu alimento, que era fazer música, que era me relacionar com a música dessa forma de tocar, de criar, de inventar, né? No Quebra-Cabeça eu comecei a ter a vontade de compor, e aí eu comecei a ensaiar, né? Vou fazer uma melodia aqui, vocês botam harmonia, e começou a brincar com isso, né? Com improvisação. E aí eu comecei a pensar assim, não, eu vi que a música não era uma coisa assim que ia me sustentar muito, porque a gente ficou 10 anos trabalhando numa banda que praticamente a gente não ganhava dinheiro. E aí eu fazia uma faculdade de licenciatura e comecei a dar aula de música, né? Então a minha vida era música, né? E o que eu pensava assim, como é que eu posso conjugar uma coisa que é o criar, o fazer música e dar aula de música? Nada melhor do que fazer música dentro da sala de aula com os alunos. E aí que eu comecei a elaborar, assim, digamos, a minha relação com a música, com a pesquisa, com a docência, fazer uma coisa toda conjunta. Para mim as coisas não são separadas, elas são todas juntas. E aí eu comecei a criar com os alunos na sala de aula, comecei a fazer prática de conjunto. O meu estudo, minhas pesquisas foram nesse ambiente da sala de aula, foi fazendo música, pensando em música, como as pessoas aprendem, como se relacionam. E eu me relacionando sempre com a música e pensando também como é que eu poderia fazer alguma coisa diferente daquilo que eu ouvia, embora eu tinha muitas referências diferentes, que vinham de diferentes fontes, da minha família, do meu pai, das minhas irmãs, dos meus amigos, das músicas que eu fazia e que não eram aquelas que eu escolhia para ouvir, mas eram aquelas que eu era convidada para tocar, e aquilo tudo me influenciava, né? E como é que eu poderia daí... Na verdade não foi assim, agora vou ser compositora, ou vou ser cantora, ou vou ser, né? Foi tudo indo, porque eu comecei a tocar, dali a pouco eu tocava flauta na banda. Que instrumento poderia ter para dar uma diversificada no som? Aí eu comecei a tocar o saxofone e sempre tive muita curiosidade de tocar um instrumento, tocar outro. E aí em um determinado momento que eu fui viajar, morei na Holanda por um ano e fiquei, que lindo esse instrumento. Eu entrei em contato com o violoncelo, aí podia aprender a tocar violoncelo. Comprei o violoncelo, comecei a tocar.
tudo muito, né, estudava com bons professores e tal, mas foi tudo nessa onda meio não muito aprofundada, né? O mais aprofundado que foi o saxofone, né? O piano também, o teclado, foi alguma coisa que eu senti necessidade, porque me ajudava na questão da harmonia, de entender como é que era a música, a harmonia da música para poder compor em cima. Então, a pessoa que toca instrumento melódico, ela fica muito nesse lugar da melodia, né? E eu precisava me inteirar mais, eu precisava conhecer harmonicamente para poder improvisar, para poder compor. E o piano sempre foi alguma coisa também que eu gostei. O piano é um instrumento que me acompanha quando eu canto, então eu posso tocar e cantar ao mesmo tempo. Então isso foi me levando a me aprofundar. Eu precisava do piano também para me acompanhar nas aulas com os alunos. Depois de um tempo que eu dava aula de ensino básico, que eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, eu entrei para a universidade. E agora eu faço parte exclusivamente da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, onde eu sou professora, busco fazer pesquisa. Agora eu estou buscando fazer uma pesquisa com criação com os alunos, ou seja, como os alunos têm muita necessidade, assim como eu tinha, os alunos entram na faculdade de música para fazer música, né? Embora a formação seja de licenciatura, a base, o início das coisas é o fazer musical. Então isso que me instiga. O que tu gostaria de fazer aqui? Como tu gostaria de fazer tua música? Eu quero mostrar a minha composição. Então vamos mostrar o que tu sabe, o que tu compôs, vamos criar em cima daquilo que tu já fez. E aí, pra mim, é o jeito que a pessoa vai para dentro da sala de aula com mais vontade de fazer, com, né, se sentindo desafiado a compor, e aí vai desafiar o aluno, vai entrar na vibe do aluno, né, vai se relacionar e tal. Então é isso. E aí as minhas composições, eu fui aos poucos, fiz um trabalho com a Simone Haslan, que foi minha parceira de muitos anos, né, há mais de 30 anos eu conheço a Simone. A gente fez um trabalho há uns anos atrás, que foi o do Limão à Limonada, que a gente conta uma história nossa, da nossa relação, da relação com a música. A nossa relação é musical e a gente tem uma amizade, mas ela é permeada pela música e ela se estabelece na música também. A gente toca, a gente sente a vibração uma da outra, é muito orgânica a nossa relação com a música. E aí a gente contou a nossa história nesse show. E pela necessidade de ter músicas próprias que contasse a nossa história. Quer dizer, a gente tentou pegar músicas conhecidas, mas a gente dizia, a gente precisa, essa parte aqui não tem nenhuma música que conte. Então vamos fazer a música nossa. E a gente começou a viajar nisso, né? E deu certo, né? E aí eu pensei, eu tenho vontade de continuar compondo e inventar outras formas de fazer as harmonias, outros ritmos. E aí fui criando essas músicas. E depois, sempre, durante todo esse tempo, eu queria fazer um trabalho meu, né? Porque a gente sempre acompanha toca na banda do outro, toca numa orquestra tal, nananã, mas a gente tem uma vontade de ter uma autoria, ter um trabalho próprio. E eu sempre tive essa vontade. Nunca tive muita coragem, né? Porque a gente precisa acreditar, a gente precisa ter uma autoestima elevada e tal. Isso demora para acontecer na vida da gente, embora eu ainda não tenha, mas eu tenho já uma certa idade que me dá uma certa tranquilidade em relação às coisas. E aí eu comecei a compor, né? Comecei e mostrava para as pessoas, e as pessoas, que legal, faz mais, eu quero ver mais, não sei o quê. E eu fui indo. E aí eu convidei o Luciano Albo para realizar essa minha vontade de gravar num estúdio, eu tocando os instrumentos todos que eu sei tocar. O Luciano Albo é um artista aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é do rock, né, gaúcho. É um cara que é super talentoso, super minucioso, sério, né? E ele abraçou o trabalho, que foi o que me fez fazer, né? Ele ouviu as músicas, ele curtia o jeito que as coisas aconteciam e foi fazendo os arranjos. A gente daí fizemos uma mistura
Fina, no Teatro São Pedro, no início da pandemia, ali no ano da pandemia, 2020. E ali a gente elaborou esse show. E a partir desse show que eu venho a minha vontade de fazer as minhas músicas, gravar as minhas músicas e lançar um EP. Então esse é o lugar onde eu tô agora, né?